fã. Aí eu trouxe minha mãe, que foi muito bom eu trazer minha mãe pra cá, porque é uma visão de fora, uma visão de quem me inspira, Sim. de quem, né? Eu e minha mãe somos muito próximos. Então foi muito bom e foi ali a virada de chave, sabe? Eu quero ficar aqui. Fala, galera do canal Austrália! É diretamente de onde que nós estamos falando? Do nosso país é Wood! Do nosso país é Wood! Se você segue o Augusto nas redes sociais, já vamos deixar aqui o arroba dele para você seguir. Você provavelmente já ouviu falar desse bordão que antes era no país dele, Airwood. Mas agora é no nosso país, Airwood. é no nosso país é Wood. Inclusive, esse parque que a gente tá é um parque incrível do nosso país é Wood. Bayside, ó, fica de olho nesses influenciadores, hein? Galera, estamos aqui hoje porque o Augusto vai contar a história dele pra vocês. Vocês vão poder conhecer um pouquinho de quem ele é, de quem ele foi, de quem ele será. Tô filosófica hoje. Mas antes da gente começar, eu vou pedir o quê? Curtida nesse vídeo, comentário, compartilhamento e o primordial de tudo, inscrição no canal. Com certeza. Você está preparado? Agora eu tô. Partiu! Vambora. Guto, pra começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu quero que você me conte quem você era no Brasil, qual era o momento da sua vida quando você decidiu vir pra Austrália. Eu tinha 25 anos. Não, quando eu decidi que eu queria sair do Brasil, eu já tinha 19 anos. Ainda tinha 19 anos. Só que aí, né, a gente tem que trabalhar, fazer faculdade, se formar e tudo mais. Então eu me formei no Brasil quando eu tinha 23. E aí eu falava, eu preciso sair do Brasil, eu queria muito sair. E tenho um amigo meu no Brasil que ele é dono de agência e ele ficava na minha cabeça, Austrália, 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 Austrália. Só que era um negócio muito distante, né? Tanto de distância quanto de valores, um negócio muito caro e tudo mais. E aí na pandemia, né, 2020, meu amigo foi incisivo demais, assim, você tem que ir pra Austrália, quando a fronteira abrir, você vai ser o primeiro estudante a ir pra Austrália da minha agência. Aí eu tava meio saco cheio, meio desanimado, pandemia e tudo mais. Falei, ai, vamos ver isso daí, vai, vamos organizar isso daí, tirar do papel. E aí foi que ele fez a minha matrícula sem eu pagar. Mas você sabia? Não, ele simplesmente falou assim, manda pra mim seu passaporte que eu quero ver uma coisa aqui. Quero ver uma coisinha de leves. Ele mandou pra mim uma carta, eu recebi um e-mail com a carta de, tipo, matrícula, tudo em inglês. Meu inglês não era bom na época, com certeza não era. E eu tava assim, gente, mas o que é isso? Daí eu mandei coisa do Leandro, velho. Aí eu mandei, Leandro, o que é isso aqui? Ele falou assim, te matriculei na escola, agora você tem que me pagar tanto, não lembro o valor, acho que uns mil e poucos reais. Eu fiquei... Daí ele, se você não fizer, você não vai fazer, então vamos logo, meu filho, vamos logo. Tipo, ele já sabia mais ou menos o perfil, logicamente, ele me conhecia, ele é meu amigo pessoal. Então ele sabia que o momento seria aquele, né? Então eu vim pra Austrália logo quando abriu a fronteira ali. Foi quando, mais ou menos, isso? Eu cheguei aqui em maio de 2022, só que eu fechei tudo em dezembro de 2021. E tava fechada ainda a fronteira. Então ele achou melhor, assim, ó, vamos se organizar pro meio do ano. Porque ele já tinha uma ideia de quando ia abrir, sabe? Porque se você trabalha com isso, você tá meio, né, ciente que tá acontecendo. E aí a fronteira abriu, deu março, meu visto aprovou, quando ele aplicou meu visto saiu no mesmo dia, na hora da aplicação. No mesmo dia, No mesmo dia, gente. tem ideia? E aí ele falou assim, cara, é pra ser, você não tá entendendo. Ó, o seu visto eu apliquei e saiu. Foi assim que ele me deu no notícia do visto. Ele me ligou... Ó, tá feito, tá pronto. Não, nem tempo pra você ficar ansioso. Não, nem pra você pensar, não, tipo fazer assim, plano, ele falou pra mim assim, ó, eu vou aplicar teu visto, só tipo uma semana antes. Aí, pra mim, eu já tinha pago tudo mais. Aí ele me ligou e falou assim, cara, você não tem noção. Quando é pra acontecer, cara. Tipo, a Austrália é pra você e você não tá entendendo. Eu, tipo, tá, e aí? E eu tava meio que assim, ansioso, querendo, ao mesmo tempo tava assim, meu Deus, eu vou fazer isso, sabe, vai acontecer e tudo mais. É uma mudança de vida, né? Tipo assim, completamente. eu tô aqui tem 3 anos, então eu tenho ciência total de que a mudança é uma mudança brusca. É você bater o fusca na parede quando você vem pra Austrália. Bater o fusca na parede. Eu costumo falar isso, porque tipo, vai mudar tudo, vai acontecer tudo. Então começou a me dar uma certa ansiedade, sabe? E aí na ligação ele falou pra mim assim, olha, isso tinha que acontecer. Eu apliquei o teu visto e o teu visto saiu. Aí eu tipo, tá, saiu pra onde? Aí ele foi aprovado, Augusto, você vai pra Austrália. Aí eu, meu Deus, aí foi aquela loucurada toda, né? De arrumar mala, comprar passagem e tudo mais. Então foi um processo muito assim, muito rápido,
Assim, foi um processo que eu queria que acontecesse, mas eu estava enrolando, pessoalmente estava meio que postergando. Meu amigo me ajudou, graças a Deus eu tive essa... Nossa, eu agradeço muito ele, assim. Eu já xinguei muito ele no começo. Por que eu tô fazendo aqui? Primeiro perrengue. Leandro, você não tem noção o que você fez com a minha vida, eu te odeio. Foi isso, foi meio dramático. Mas hoje, com tudo que eu conquistei, que eu tenho feito na Austrália, né, que eu vou até falar um pouco mais no decorrer do vídeo, eu sou muito grato a tudo, assim, nossa, grato a Deus, ao meu amigo que me ajudou, acho que tudo realmente tinha que acontecer. Quando ele falou aquilo pra mim, é a frase que me marcou muito, sabe? Cara, tem que acontecer porque o teu visto saiu na hora e foi tudo muito alinhado, eu fechei tudo meu ciclo no Brasil, a empresa me ajudou, eles me mandaram embora, o que é muito bom, que a gente pega todos os direitos, eu tava já quase 3 anos na mesma empresa. Então eu peguei todos os meus direitos, seguro-desemprego, cocaína, eu tava aqui. Então assim, pra mim foi um processo muito, muito bom. Mas quando eu cheguei aqui, aí não foi tão bom Aí assim. teve um baquezinho, Falei, bati o Fusca na parede. Beleza, você chegou aqui, fez 4 meses de inglês, mas só relembrando um pouquinho. O que você estava fazendo no Brasil quando teu amigo te deu esse empurrão, essa ajuda para você vir para cá? Com o que você estava trabalhando? Qual que era a tua formação? Só pra galera entender um pouquinho o que tá acontecendo agora, que logo a gente já vai contar. Boa. No Brasil, né, fiz publicidade e propaganda no Brasil. E eu trabalhava na área comercial. Toda a área que eu trabalhei no Brasil era comercial. E no momento eu estava trabalhando numa indústria de construção civil, uma empresa que vende máquinas amarelinhas, que a gente chama. E eu trabalhava na negociação das máquinas. Então é um setor muito bom. É setor de agronegócio, setor de construção civil no Brasil é um setor muito aquecido. Super aquecido. Então eu tava numa carreira em ascensão, assim, eu tava pra subir de cargo. Então pra mim a mudança foi muito brusca. Porque eu tava no auge da minha carreira, vamos dizer assim, né? Eu tinha 24 anos, tava passando pra ser gerente no cargo que eu tava. E aí eu resolvi mudar tudo isso pra cá. Então é isso que eu fazia no Brasil. Certo. E aí você largou tudo isso, o que é difícil, querendo ou não, é um pouco difícil, eu te entendo. Veio pra cá, fez 4 meses de inglês. Beleza, terminou esses 4 meses, você fez o quê? Porque você ainda tá aqui. Fiz VET, gente, fiz VET. Caí no conto de fada da agência que eu vim, não vou falar o nome dela. Faz esse curso aqui que você vai ganhar mais tempo e tudo mais. Que de fato aconteceu. Eu renovei pra 2 anos de VET. Porque naquela época tava muito fácil renovar visto, não tava negando visto igual hoje em dia. Hoje em dia não é possível mais fazer o que eu fiz. Então eu renovei pra esse VET, com 6 meses nesse VET eu já tava assim, meu, eu preciso achar um rumo pra mim, porque eu não tô estudando, não tô evoluindo em nada. Aí tava trabalhando com brasileiro, então nem inglês mais eu tô falando. Então eu comecei a fazer um planejamento acadêmico, pra entrar na parte que eu tô hoje. Já pode falar? Pode falar, pessoal. Então ali eu comecei esse planejamento, né, de acadêmico, como eu falei, e aí comecei a buscar meios para ficar na Austrália que me desse algum caminho, ou aqui na Austrália ou no Brasil. E eu cheguei à conclusão de que seria muito bom fazer um mestrado. Chique, ele é chique! Estou mestrando! E aí, não na época, mas eu precisava esperar meu visto acabar, esperar o curso que eu fazia acabar. Então foi bom que eu fui fazendo dinheiro, sabe? Fui guardando dinheiro. E tipo assim, é caro, é um investimento alto quando você fala de mestrado. Então eu comecei a me programar ali sim foi um planejamento. A Austrália não tinha sido planejamento até então. Então ali eu falei, não, eu vou me planejar, vou guardar dinheiro e vou fazer o mestrado. E aí fiz uma estratégia muito boa. Eu fui pro Brasil, porque eu sabia que quando eu estivesse no meio do meu planejamento financeiro pro mestrado, eu não ia conseguir ir pro Brasil, porque o Brasil é muito caro. Muito. Então o que eu fiz? Eu fui pro Brasil, tava com 1 ano e meio de Austrália, fui visitar minha família, fiquei quase 3 meses no Brasil, foi maravilhoso, foi incrível. Matou aquela saudade da família. Comi um queijinho gostoso. E aí voltei, já assim, eu vou manter firme no plano de guardar dinheiro e fazer mestrado. E aí no final do ano passado, quando meu visto estava acabando, eu apliquei pro mestrado e deu certo, a faculdade me aceitou. O meu inglês já era muito melhor, porque como eu falei, né, lá no começo, eu foquei muito no inglês, então eu vim estudar de manhã. Isso, gente, eu não me arrependo nem um pouquinho, eu estudei pra caramba. Muita gente falava pra mim assim, porque você estuda de manhã, você não consegue trabalho. Muita gente me desencorajava quando eu falava que estudava de manhã, muita gente. Tipo, mas você estuda de manhã, você quer o quê? Trabalho. Então, assim, não deixei de trabalhar nos meus 4 meses ali, 5 meses de curso. Trabalhei pra caramba, inclusive, eu trabalhei muito no hospitality, o que ajudou muito no meu inglês, porque eu trabalhei
Desde lavar louça até front house. Então, a primeira vez que eu trabalhei de front house, eu tava, assim, muito orgulhoso de mim. Tipo, nossa, gente, eu já vou ser front house. Front house é trabalhar na porta da, né, de porta de Você frente. dá a Então, cara a tapa ali pro cliente, você tá falando com ele. exatamente, é English all the time, não tem o que fazer. Então, a primeira vez que eu trabalhei de front of house, eu lembro que eu tremia por dentro, assim, de falar welcome, alguma coisa assim do tipo, sabe? Mostrar menu e tudo mais. Então, assim, a minha evolução do inglês foi muito boa graças a eu ter estudado de manhã. E aí, como eu saí com o diploma de Advanced da escola, a faculdade que eu apliquei aceitou meu diploma de Advanced plus meu diploma do VET. Porque eu fiz Advanced Diploma. Então você fez 2 cursos no VET. Isso, Leadership Management. Leadership Management eu fiz Level 4, Level 4. E depois eu fiz diploma Advanced em Leadership Management. O que é bom falar no Brasil, eu faço liderança e gerenciamento, mas aqui a prática sabemos bem o que é um VET. Sim. Mas o mestrado é bem diferente disso. Tanto que eu quebrei bem a cara quando eu cheguei no mestrado, que eu tava achando, VET, igual o VET, embora não tem nada disso. O mestrado de fato, é algo bem sério pra estudar. Então, assim, a faculdade é muito séria. Então é bem diferente a dinâmica. Até a questão de matéria, até a questão de você ir pra aula mesmo. Então, assim, é estudar de verdade. É você sentar. Porque eu achava que não. Eu achava que ia ser só tipo um VET. Vou lá, assisto uma aula, entrego uns trabalhinhos e tá tudo certo. Fazer uma malabarismo. Não é isso. De fato, as matérias são cobradas pelos professores. A presença também é tipo inglês, assim, você tem que estar na aula. É tipo uma faculdade mesmo. É uma faculdade mesmo, é bem sério. Não tem nada a ver com VET. Se você vai com o pensamento de que é um VET ou um cursinho a mais, não é. O mestrado, ele de fato tem o peso do nome, o nome tem um certo peso, que é... Só que a parte mais boa do mestrado, a melhor parte do mestrado, mais boa, perdão. A melhor parte do mestrado é que depois que você termina ele, você tem direito ao Postgraduate Visa. Que daí, né, gente, aí é o The Dream, Meu Deus, me ajuda. Logicamente, tem suas especificações, né, tem a idade limite e tudo mais. Então eu tô dentro de tudo que pede o Postgraduate. Então o meu plano é esse, é terminar o mestrado, aplicar o Postgraduate e ali, de repente, conseguir um sponsor, algo do tipo, né. Legal, você falou pra gente, já mostrou aí o cenário, que o mestrado é bem diferente, é mais puxado, você tem que se dedicar. Tem. Mas aí, você tá fazendo mestrado em quê? Ai, bom, o que você acha? Gente, não tinha como. Inclusive, a agência que eu fiz lá, que eu fechei o meu VET, eles queriam me empurrar pra um carpentry, eles queriam me empurrar pra um cookery. Que não tem nada a ver com a sua profissão. Não tem nada a ver. Não, porque você não vai conseguir trabalhar na sua área na Austrália, porque é muito difícil e que não sei o quê. De fato é. Não vou negar, é difícil sim. Mas o que é difícil não é... impossível. Então tá. Então eu falei assim, eu não quero fazer esses cursos, eu quero fazer algo pra mim, pra minha vida, assim. Não me vejo fazendo um carpenter, não me vejo fazendo na cozinha, muito menos. Detesto environment de cozinha, essas coisas, isso não é pra mim, sabe? E foi uma dor de cabeça ali pra escolher meu mestrado, assim, porque eu ficava com isso na cabeça. Meu Deus, se eu não fizer o caminho e falei assim, quer saber? Eu vou fazer o que o meu coração tá mandando. Então, eu fui fazer mestrado de marketing. Arrasou! Então, eu faço mestrado de marketing aqui na Austrália. Inclusive, acabei meu primeiro intake, que é o primeiro termo, né? Passei em tudo, graças a Deus. E não foi nada fácil. Então, assim, cada step... E hoje, 3 anos de Austrália, ainda continuo falando isso. Cada step de Austrália, que mais simples que parece que é, mais fácil olhando de fora, é um step vitorioso. Sim. Assim, sinta-se vitorioso. Cada palavra que aumentar no teu vocabulário, você tá usando ela no dia a dia, sinta-se vitorioso, sabe? Porque são pequenas conquistas. Quando a gente olha uma visão proliférica, assim, a gente fala, isso é nada. Mas, cara, pra você que atravessou o mundo, qualquer coisinha que você faz... Nossa, ou simples, tipo, hoje eu fui num órgão e eu consegui resolver um problema em inglês. É uma vitória, assim, Exatamente. que a gente não imagina. Falando de mestrado, você fez ali, o que seria um primeiro semestre no Brasil, né, mais ou menos. Como que foi esse período? Tem trabalho, tem prova, é muito puxado, tem muita leitura, como que é? Exige muito, o mestrado exige muito da gente. Por exemplo, cada matéria tem 2 atividades por semana, o que dá 8 no mês. Então essas atividades têm que ser entregues. E é sempre assim, no mínimo 1.200 palavras. Então é uma dissertação mesmo. ChatGPT. Gente, ChatGPT me ajuda muito, mas eu não posso copiar do ChatGPT e colar. O que me ajuda é no sentido, eu preciso de um tema relacionado a isso e tudo mais, ele me ajuda a achar.
mas destrinchar o tema mesmo em É si, você que tem que pegar e sou eu que vou colocar. pegar, porque As instituições aqui, elas têm, né, essa verificação de chat tem, GPT, tem um inteligências. sistema na minha faculdade, eu não lembro o nome agora, mas eu tenho que subir o meu assessment, né, o meu trabalho nesse sistema primeiro, depois que eu subir ele vai escanear, ele vai dar lá, cópia, quantos por cento que tem de cópia. Aí deu abaixo de 22%, que nada praticamente, isso é 10 Sim. palavras. Deu abaixo de 22%, daí eu posso subir no portal. Caso contrário, eu tenho que refazer. Por isso, não dá pra fazer em cima da hora. Uhum. Trabalho no mestrado não funciona sem entregar em cima da hora, porque senão você vai tomar madeira. Não tem o que fazer. Então, assim, sempre se programar, se organizar antes. A primeira matéria que eu tive foi contabilidade. Gente, foi isso aqui, ó, isso aqui. Foi eu chorar pro professor, pelo amor de Deus, me libera, porque eu tava achando que chat GPT tá de boa, e não era. Então você vai aprendendo a seriedade da coisa mesmo, sabe? Tem muita relação por trás. Então valoriza quem faz mestrado aqui na Austrália, que não é brincadeira, não. Não é. E aí você comentou brevemente, os meus próximos passos, pensando no futuro. E aqui eu já trago a pergunta clássica. Sim. O Guto vai voltar pro Brasil? O Guto fica na Austrália? O Guto, ele veio meio que com chute assim, vai pra Austrália e agora se apaixonou? O que aconteceu? Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou ter que ligar pro Albonise. Brincadeira. Gente, é o seguinte, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado, qualidade de vida. A gente tá num parque, 2 celulares, que no Brasil são caríssimos. Nunca colocaria o celular assim no parque. Começa por aí, sabe? Então, assim, a valorização que a gente tem aqui de mercado, de trabalho, a oportunidade de vida que você tem de estar aqui, eu acho que isso me faz, cada dia, agradecer mais por estar aqui. A gente paga muito alto aqui, né? A gente tá muito longe de casa, o fuso horário arrebenta. Agora, no Brasil são 3 horas da madrugada, a gente tá finalizando o nosso dia. Então, assim, eu sou fã. Aí eu trouxe minha mãe, que foi muito bom eu trazer minha mãe pra cá, porque é uma visão de fora, uma visão de quem me inspira, de quem, né? Eu e minha mãe somos muito próximos. Então foi muito bom e foi ali a virada de chave, sabe? Eu quero ficar aqui. Porque minha mãe te deu o conforto e a paz pra poder ficar aqui. Exatamente, porque minha mãe vivenciou, ela ficou 3 meses, ela teve uma puta view, assim, de como é a Austrália e tudo mais. Então ela falou, filho, isso daqui é incrível. Isso daqui é o que eu queria pros meus filhos. Que demais, que eu tô demais. Aqui. Então eu realmente quero ficar, se eu vou ficar ou não, né, o Albonise vai dizer. A Albonise vai dizer aí. Mas a minha intenção é ficar assim, o máximo que eu puder. E quando a gente é intercambista, a gente tem sempre que estar de mala pronta, né? A gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo. A gente pode programar, se planejar, mas de fato o que vai acontecer não sabemos. Mas hoje, a minha vontade, se depender do Guto na Austrália, ele vai ficar. Vai ficar, o Guto fica. E ver a volta que a sua vida deu, hein? Você tava num momento que você tinha um sonho, não era concreto, seu amigo te deu uma ajudinha. E que amigo, hein? Vamos agradecer esse amigo? Leandro, um abraço. Você veio para a Austrália, enfrentou todas as dificuldades, fez inglês, fez VET, agora está num mestrado que olha, de tirar o chapéu. Eu também tô na faculdade, eu sei o quão puxado é, o quão difícil é, o quanto a gente tem que se dedicar. E assim, para quem tá lá no Brasil, que pensa que tem o mesmo sonho, mas tem algo que tá impedindo, que talvez não é inalcançável, tenha vontade de fazer o mestrado, qual dica você dá para essa pessoa? No meu trabalho envolve muita gente, né? Pessoas e sonhos e tudo mais. Então eu sempre falo assim, cara, trabalhe com o que você tem. Se você pode 5 mil reais, procure o que você pode fazer com 5 mil reais. Não espere você ter 50 mil reais, porque custa esse valor, que você não vai ter, meu amigo. Tipo assim, só num longo prazo, muito longo. Então, pra quem quer sair do Brasil, vamos falar nessa média de idade, né? Tem 20 anos, 25 anos, talvez não seja agora, mas vai acontecer. Meu plano, que saiu do papel porque meu amigo me empurrou, mas isso foi 6 anos. Quando eu tive vontade, tinha 19 anos ainda. Então, só entenda qual é o lugar que você tá hoje, profissionalmente e de vontade, e se joga. Porque a verdade, gente, é o seguinte, tem que se jogar. Porque se eu pensasse 2 vezes, eu não viria. Não viria, a gente não larga a nossa estabilidade, se a gente for pensar muito. Então, quem tá aqui na Austrália, acho que muita gente que compartilha esse mesmo pensamento, você tem que se jogar, indiferente. E quando você estiver aqui também, você também continuar se jogando. Porque você vai ter que toda hora sendo provado que você não é daqui. Você não fala o idioma daqui, você não conhece ninguém aqui, enfim, você tem que toda hora ficar
se comprovando, se apresentando, se comprovando. Então, isso não vai acabar, esse medo de sair do Brasil não vai acabar quando você chegar aqui na Austrália. Vai ter mais medo ainda de dar o próximo passo. Então, vai com medo mesmo, sabe? Então, assim, faz o que você pode fazer com o que tá na sua mão. Nunca desistir, ter um objetivo, ter foco. Ter foco. Eu falo isso pra mim, quando eu saí do Brasil, nunca que seria possível fazer um mestrado. Nunca, nunca, nunca imaginei. Nunca. Não tô fazendo jabá. Tô falando da minha realidade, assim. Jamais imaginei que eu faria um mestrado no exterior. E quando a agência que eu tava conversando, que era outra agência e tal, ela falou assim, por que você não faz um mestrado? Eu fiquei, não, né? Tipo, caríssimo, né? Não, eu tô vendo aqui, ó, tem esse valor e tudo mais. Aí, sabe, você começa a trazer pra realidade, que a gente ganha salário por semana. Eu falei, É porra, possível. então é possível, vamos fazer? Então eu me joguei. Então, assim, eu sempre compartilho isso. Se joga, cara. Tipo, não fica pensando muito não, sabe? Se a gente ficar pensando, vai ficando pra depois, a gente vai ficando mais velho. E vai adiando os E, sonhos, vai passando. e aqui na Austrália, a gente sente muito isso, o negócio do tempo passar. Porque cada ano aqui, como se fosse muitos anos, a gente vivencia muitas coisas. E quando a gente olha pro Brasil, tipo, as coisas também estão acontecendo no Brasil. E aí você fala, nossa, olha quanto tempo. Eu tô 3 anos aqui, cara. Se eu olhar, eu vejo meus amigos, tanto que estão evoluindo no Brasil. Tipo assim, eu fico, meu Deus, o tempo tá passando. Então você tem mais sensibilidade ao tempo quando você tá aqui fora. E eu sinto que a gente aqui, quando a gente tá vivendo aqui, parece que a gente é criança de novo, né? Porque é tudo diferente. Tudo novo. É tudo novo, é tudo muito intenso, tudo ao mesmo tempo. Coisa que tá ali, tipo, há muitos anos. E a gente tá, nossa, que da hora! Isso é muito legal! Exato. Exato. Nossa, gente, olha, se eu fosse vocês, eu pegava essa dica, botava num papel, o que que você quer? Ah, eu quero ir pra Austrália, beleza, o que que eu preciso fazer? Como que eu Qual vou me documento planejar? precisa? Isso, tudo detalhadinho. Exato. Se prepara e venha. Exatamente. E assim, nunca existe em perguntar, sabe? Eu acho que eu cheguei na Austrália muito por curiosidade também. Eu perguntava tentava achar pessoas que estavam aqui, o que era bem difícil na época, não tinha gente como a gente fazendo conteúdos, porque era bem difícil, era 1 ou 3 canais no YouTube pra achar coisa de Austrália, eu não tinha muito acesso à informação de Austrália. Procurava no Instagram, YouTube. Então assim, eram umas coisas bem em formato assim, tipo, não igual a gente, sabe? Assim, espontâneo. Então era mais comercial. Então, aproveita hoje que você tem a nossa amiga Stephanie, vem perguntar pra gente o que tá acontecendo, como é que é, nada como alguém que tá no lugar, Sim, exato. que tá vivendo ali, né, o que eu falo pro pessoal, gente, aproveita que vocês têm eu aqui, que vocês têm todo Hoje de mundo. internet, manda um direct ali, a gente conversa, troca uma ideia. Exatamente, a gente compartilha, a gente pode ir atrás, né, o que não sabe pergunta, então a gente tá aqui, então assim, nada melhor do que um ponto de acesso, né. Exato, o que não posso e não aceitamos é o que dizer, ai, é difícil. Não, isso Não não. dá. Isso eu não aceito, isso Não, não existe. Porque se a gente, lá atrás, se eu falasse que era difícil, como eu fiz isso, eu falei que era difícil lá atrás, eu me bloqueei. A minha sorte é que eu tive um amigo que não, mas eu me bloqueei muito, então eu aprendi muito com isso. Não, se joga, vai. Isso em viagem, isso em tudo, sabe? Só precisa, lógico, ter o pé no chão, né, e saber do que está Sim. fazendo, mas se você ficar pensando, cara, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Exato. E agora, gente, para finalizar, a pergunta de $1 milhão australianos, né, galera? Eu acho que você já respondeu, mas vou reafirmar, né? Valeu a pena você sair de onde você estava no Brasil, largar absolutamente tudo e vir para a Austrália? Olha, valeu a pena não, está valendo a pena. É um processo contínuo, Sim. o processo de aprendizado é contínuo. Hoje eu não tô no lugar que eu queria chegar, acho que não existe uma linha de chegada, né, existe a linha de partida, da onde eu Sim. parti. Então eu tô aprendendo muito, 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 eu aprendo todos os dias, no meu trabalho, na faculdade, o que eu tô fazendo aqui, tipo, me ensina todo dia. Então isso pra mim faz valer a pena, porque eu sou uma pessoa que eu vejo que eu tô em evolução. Eu tô evoluindo aqui, eu estou aprendendo aqui, eu estou partindo pra uma próxima fase, então isso me instiga. Então tá valendo a pena. Se amanhã vai valer, não sei, mas hoje tá valendo a pena demais. Hoje você está feliz, está satisfeito, tá 100%. Pra cima. Isso aí, arrasou! Você acredita que acabou? Não, tá brincando! Foi demais, foi demais. Obrigado. Eu sou
muito rápido, Nossa, eu só tenho a agradecer. Foi incrível. Conhecer um pouco da sua história e saber tudo que você passou, tem passado, isso inspira muito. A gente tá ao lado de pessoas que têm a mesma visão, que Sim, estão sim, passando sem pelas dúvidas. mesmas coisas. E eu tenho certeza absoluta que vai inspirar muitas e muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. E galera, pra terminar eu vou pedir de novo, vou pedir o quê? Curtida nesse vídeo, comentário, compartilhamento. E o primordial, inscrição nesse canal. Aonde que é? Vai aqui? É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui no botãozinho, aqui, ó. Inscreve. E eu vejo vocês o quê? No próximo vídeo. É isso. Um beijo e tchau!